Queridos, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria ler 2 versículos com os irmãos do Salmo 92. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Pela manhã anunciar o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Esse salmo é conhecido como o Cântico do Descanso. Muito mais do que a ausência de tarefas, a promessa do Senhor é que quando o seu povo o adorasse, Ele restauraria sua força, Ele realinharia sua visão. Eu acho que nós estamos precisando disso hoje. Eu não sei você, mas eu já estou bem cansado da pandemia, de perder pessoas próximas. Mas o maravilhoso é que nós podemos falar: Senhor, fica conosco nesse momento. É uma música que me lembra muito a Dericlê e o Soterto, e saudades dos cultos de domingo de manhã. Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Nessa manhã que mais uma vez nos reunimos para estudar a palavra do Senhor, especificamente nesse domingo, estudaremos Atos dos Apóstolos, o capítulo 14, que conta-nos a chegada de Paulo e Barnabé na cidade de Icônio, depois em Listra, Derbe e a volta para a Antioquia da Síria. Nós vamos orar, ao Senhor antes de lermos o texto e conversar sobre essa porção da palavra do Senhor que nos desafia tanto como nós veremos ao lê-lo e conversar sobre ele. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo seu grande amor por nós. Obrigado, ó Deus bendito, pela tua palavra que nos sustenta, que nos alimenta, que nos desafia, que nos converte. Obrigado pela tua palavra santa, bendita, que temos o privilégio de ler, estudar e saber que através do teu Espírito Santo
Tu és Deus que continua falando conosco. Nós oramos porque cremos nisso, cremos que Teu Espírito Santo ilumina a nossa mente e o nosso coração, para que possamos não apenas compreender a Tua palavra, mas amá-la e vivê-la. É o que nós oramos em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Então nós vamos ler o texto, de Atos dos Apóstolos, capítulo 14. À medida que nós formos lendo o texto, nós vamos conversando aquilo que o texto tem a nos ensinar. Versículo 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Aqui nós temos então a chegada de Paulo e Barnabé na cidade de Icônio. Eles saíram da Antioquia da Psídia, nós vimos isso no último domingo, e eles viajam até Icônio, uma viagem de mais ou menos 160 quilômetros. A cidade de Icônio, hoje chamada de Cônia, é considerada uma das 4 maiores cidades da Turquia. Uma cidade, portanto, hoje no país da Turquia. O texto nos conta que eles chegam então em Icônio e vão, como nós já sabemos esse roteiro, eles vão para a sinagoga e falam na sinagoga e muitos se convertem, O texto nos fala que se converteram muitos judeus, e também gregos. Só nos lembrarmos que quando Lucas fala de gregos, ele não está dizendo de pessoas que nasceram na Grécia. Isso é muito interessante que você não se esqueça. Ele está se referindo àqueles que tinham uma cultura grega, uma cultura helênica. Só nos lembrarmos que o Império Romano dominava todo o mundo conhecido. Roma dizia que onde Roma está, a paz, fora dos limites de Roma só existem os bárbaros. Só que o Império Romano assimilou a cultura grega como uma cultura elevada, uma cultura que deveria ser então implementada por todo o Império. E, portanto, todos aqueles que Lucas se refere como gregos não são necessariamente que nasceram na Grécia, mas são aqueles de cultura helênica, em contraposição com os de cultura judaica. É como essa mesma expressão vai aparecer em Paulo, não é judeu nem grego. Ali também grego é uma referência não a quem nasce na Grécia, mas aqueles de cultura helênica. Portanto, o texto diz que eles chegam ali, eles pregam na sinagoga, muitos se convertem, mas temos uma oposição. Alguns judeus que não creram, eles ficam irritados. A palavra que aparece aqui literalmente é que eles ficam com ciúmes e eles fazem com que os gentios se voltem contra o Paulo e o Barnabé. O verso 3, entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. No versículo 3 aparece um advérbio entretanto, mas o melhor advérbio seria não obstante, porque é uma contraposição com o verso 2. No verso 2 nós lemos que os judeus se motivaram os gentios para se levantarem contra Paulo e Barnabé, contra os irmãos. Mas apesar disso, apesar dessa perseguição, não obstante essa perseguição, eles permaneceram bastante tempo ali em Icônio. Nós não sabemos quanto tempo foi esse bastante tempo que Lucas se refere. Poderiam ser alguns meses, poderiam ser até alguns anos. O fato é que eles ficaram ali, pregavam com ousadia e o próprio Deus confirmava a palavra da sua graça. Essa expressão, palavra da sua graça, resume o Evangelho. É como se Lucas estivesse dizendo, eles pregavam a palavra, eles pregavam o Evangelho e Deus confirmava a sua boa nova. Deus confirmava a sua própria palavra. Eles eram proclamadores, mas Deus confirmava a palavra que eles
estavam pregando, porque era a palavra da sua graça, é a palavra do anúncio da salvação. O verso 4 nos diz que a cidade se dividiu, a cidade ficou polarizada. Uma parte apoiava os judeus, né? Outra parte apoiava os apóstolos. E é bom que você preste atenção que aqui Lucas se refere a Paulo e Barnabé como apóstolos. Se você se lembrar, lá no capítulo 1 nós tivemos a eleição de Matias para compor os 12 apóstolos, porque Judas tinha traído, né, a Jesus, havia se matado, e os discípulos então elegem Matias para compor, né, esse número dos 12. É importante nós entendermos, né, que os 12 apóstolos representavam as 12 tribos de Israel e, portanto, o novo Israel inaugurado por Jesus. O velho Israel, o antigo Israel, precisava ser restaurado. O Messias restaura Israel, convocando 12 homens. Esses 12 homens representam esse novo Israel que está sendo criado, né? Essa igreja que está sendo criada para ser a própria representação, a presença de Cristo, o Messias, nesse mundo. Portanto, os 12 têm uma compreensão para nós simbólica de que eles representam esse todo, né, do Israel que foi renovado, restaurado, refeito, recriado, porque o Messias veio. Quando Lucas aqui se refere a Barnabé e Paulo como apóstolos, ele está se referindo a estes que receberam do Senhor uma palavra, receberam do Senhor a missão, receberam do Senhor a responsabilidade de proclamar o evangelho da sua graça. Apóstolos aqui não significa necessariamente o mesmo termo lá do capítulo 12, mas também não quer dizer que eles são menores, são diferentes. Eles simplesmente não compõem os 12 que seguiram a Jesus, mas nem por isso eles deixam de ser apóstolos. Há apóstolos no nosso dia? Há apóstolos no nosso tempo? Talvez seja a pergunta que muitos fazem. Alguns que se autodenominam apóstolos no nosso tempo. Se denominam apóstolos por recepção de uma revelação, ou uma revelação que receberam, Deus falou para que a tal pessoa, a partir de então, se autoproclamasse apóstolo. Ou o caso de algumas igrejas em que a pessoa se auto-identifica como apóstolo, como aquele que é o maior de todos, aquele que se exerce quase que como um episcopado sobre os demais. Do ponto de vista das Escrituras, o apostolado, o apóstolo, é aquele que é encaminhado para uma missão em nome de, é aquele que vai em missão em nome de alguém. Então, o apóstolo para o nosso tempo seria o missionário. É todo aquele que é encaminhado pela igreja, enviado pela igreja, para cumprir a missão que Deus deu. Portanto, um apóstolo no nosso tempo seria os missionários, seriam todos aqueles que exercem missões transculturais de maneira mais específica, que saem do nosso país, ou que saem da sua cidade, ou saem da sua terra, da sua parentela, e vão para outros locais, outros lugares, proclamar o evangelho da graça de Deus. Esses são os apóstolos do ponto de vista das Escrituras. Então, de um certo sentido, nós não temos nenhum apóstolo como os 12, mas temos muitos apóstolos como Barnabé e Paulo, esses que proclamam o evangelho. Lembremos-nos que os apóstolos Barnabé e Paulo foram enviados pela igreja de Antioquia. Eles foram comissionados pela igreja de Antioquia. Nós vimos isso, Antioquia da Síria, né? Por isso eles recebem o nome de apóstolos, isto é, aqueles que são enviados em nome de. Verso 5. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus com o apoio das suas autoridades para maltratar e apedrejar. A palavra que aparece aqui literalmente é insultar e humilhar. Para insultar e humilhar, além de apedrejar, né? A palavra maltratar ela tem esse sentido de insulto verbal, humilhação pública e apedrejamento, que é violência, né? Verso 6, quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas, aonde anunciaram o evangelho. Então, quando Paulo e Barnabé são informados, né, desse movimento da sociedade civil, né, da sociedade organizada, dos políticos se levantarem contra o Barnabé e Paulo, né, com o fim de maltratar e apedrejar, eles fogem para Listra, vão para a região da Licaônia. Licaônia era uma das muitas divisões da província da Galácia.
A província da Galácia era uma enorme região do Império Romano que era dividida em várias partes. Uma dessas regiões era a Licaônia, uma região considerada atrasada do ponto de vista cultural, uma região atrasada do ponto de vista da sua arquitetura. Inclusive as pessoas da Licaônia eram consideradas também pessoas atrasadas, né? É interessante que os apóstolos vão para essa região da Licaônia, essa região da Galácia, essa região das pessoas simples, pessoas humildes, para proclamar o Evangelho. Verso de número 8 nos fala que em Listra costumava-se estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar, quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: os deuses em forma de homens desceram até nós. Então chegando em Listra, fomos informados então que eles entram em contato com esse homem aleijado. A história parece muito com a história de Paulo, né? De Pedro e João nas escadarias, né, do templo, na porta do templo, a porta formosa, em que eles curam também um aleijado que estava aleijado desde do seu nascimento. Aqui, de igual maneira, esse homem é curado, milagrosamente é curado, e há uma reação por parte da multidão. A multidão, então, grita que eles eram deuses que estavam ali entre eles, que desceram até nós. Verso 12, a Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo de Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Então nós temos aqui algumas informações. O texto nos conta que eles acham então e começam a chamar o Paulo e o Barnabé de Júpiter e Mercúrio, Mercúrio e Júpiter, referência às duas divindades romanas e gregas. Júpiter é Zeus, Mercúrio é Hermes. Júpiter para os romanos, Zeus para os gregos, Mercúrio para os romanos, Hermes para os gregos. Essas duas divindades gregas, né, Zeus e Hermes, de acordo com o folclore da região, haviam visitado há muito tempo a região da Licaônia em forma de homens. Havia um folclore de que Zeus e Hermes haviam descido em forma de homens como duas pessoas na região da Licaônia e que apenas uma única família recebeu os dois deuses. E aí, irados, Zeus e Hermes destruíram todas as demais pessoas. É por isso que toda aquela região era considerada fruto dos únicos que tinham sido fiéis a Zeus e Hermes. Por isso que na cidade de Listra tem um enorme templo em homenagem a Zeus. Possivelmente há também outro tão grande para Hermes ou Mercúrio. E o texto nos conta que o sacerdote, alguns manuscritos trazem os sacerdotes e não o sacerdote. O sacerdote ou os sacerdotes traziam, né, em frente da cidade touros, né, e grinaldas para junto do portão para oferecer esses animais em sacrifício para o Paulo e Barnabé. Entendiam que com esse ato de sacrifício desse animal ou desses animais, eles estariam recebendo os deuses. Lembra da história? Que o Zeus havia descido lá com Hermes e acabado com toda a cidade, deixado apenas uma família que os tinha recebido bem. Possivelmente por conta disso, o sacerdote movimenta toda a comunidade, toda a cidade, para receber, né, com sacrifícios aqueles homens, compreendendo que, sendo Zeus e Hermes, ou sendo divindades que estão ali descendo entre eles, para eles não correrem o risco dessas divindades se tornarem iradas e massacrar, destruir toda a cidade, toda a população. O verso 14, por ouvido isto,
os apóstolos, mais uma vez a palavra apóstolos, né? Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando. Aqui é interessante porque eles rasgam as suas vestes, um sinal judeu de profunda humilhação, de profunda quebrantamento, mas também um sinal de que há uma blasfêmia próxima a acontecer. Rasgar as vestes é como que dizer, não cometa essa blasfêmia, né? Não cometam essa blasfêmia. E eles saltam no meio da multidão e rasgam as suas vestes, verso 15. Senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Nós temos uma questão muito interessante desse texto, que é o sermão de Paulo. O primeiro sermão de Atos dos Apóstolos em que o público, ou a maneira como se pensou no sermão, era para um público não judeu. Veja que nos outros sermões há sempre uma relação que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, que a lei do Antigo Testamento não é capaz de justificar, por isso Deus mandou o Messias, Jesus, para morrer pelos nossos pecados. Mas aqui Paulo está pregando para um público que jamais ouviu falar de Moisés, Abraão, de lei, de Messias. É uma sociedade completamente estranha a qualquer conceito judaico. Portanto, o sermão de Paulo aqui nos dá uma grande lição de como a igreja tem que pregar para um mundo que nunca ouviu falar, ou para aqueles que nunca ouviram falar sobre a vinda do Messias ou sobre a existência do Antigo Testamento. Veja que quando Paulo vai fazer o seu sermão, então, ele não fala que Jesus é o cumprimento das profecias, e nem que eles estavam pregando Jesus. Aliás, Paulo, nesse texto, nesse seu sermão, ele sequer fala sobre Jesus. Ele está, em primeiro lugar, querendo mostrar para essas pessoas que existe um Deus que é vivo e não é um Deus que está restrito ao panteão grego de divindades, ou panteão romano, né? A Zeus, a Hermes, a Afrodite, aquelas divindades que as estátuas ficavam na cidade, que exigiam para si cultos, sacrifícios, mas eram deuses que tinham sentimentos humanos, eles iravam, eles praguejavam, eles destruíam cidades porque sentiam ciúme, né? Esse era um conceito das divindades romanas e gregas, os deuses que são muito apaixonados, né? Eles se revestem de sentimentos confusos. Quando Paulo vai falar sobre o que ele está falando, o que ele está pregando, ele fala, olha, esse mundo todo que está aqui, esse mundo criado, o céu, a terra, o mar, tudo que nele existe, é do Deus vivo. É o Deus que eu estou proclamando para vocês. Mas esse Deus vivo, ele não deixou de dar um testemunho da sua existência. Ele deu testemunho da sua existência derramando a chuva, fazendo com que a agricultura, as estações frutíferas estações do ano pudessem acontecer, que as frutas pudessem ser colhidas, né? Então Paulo começa a falar desse Deus que age, criador do céu e da terra, mas que age na natureza para que a vida exista. É o Deus vivo que sustenta a vida. E ele está dizendo, é desse Deus que eu estou aqui para falar para vocês. Esse Deus é que nós estamos aqui para testemunhar. Veja que o que Paulo fala aqui, então, é um sermão transcultural, né? É uma palavra chamando a compreensão de um Deus vivo, de um Deus único, Criador dos céus e da terra, que tenta alcançar o coração desses que nunca, jamais encontraram ou nunca ouviram falar sobre um Deus único e tampouco uma compreensão de que existia um Messias que viria para salvar. Don Richardson escreveu há muitas décadas atrás um livro chamado Fator Melquisedeque. É um livro que todos os pastores e missiólogos estudam quando estão no seminário, né? Ou fazendo missiologia. Don Richardson, no Fator Melquisedeque, escreve sobre muitas histórias
que mostram como em cada cultura há pontos de contato em que é possível você pregar o evangelho, como que se Deus, na sua graça, tivesse de alguma maneira plantado em cada cultura uma forma do evangelho, uma forma de evangelho, né? Uma forma que o evangelho poderia ser pregado e ser compreendido. Dom Richardson conta especificamente o caso do chamado Totem da Paz na Nova Guiné. Quando Dom Richardson chegou na Nova Guiné e começou a pregar sobre Jesus e falou que Jesus tinha sido traído por um homem chamado Judas, que o havia entregado para ser crucificado, os Sauís, que eram uma tribo da Nova Guiné, começaram a aplaudir o Judas e entendiam que o Judas era o grande herói daquela história. Isso porque na cultura dos Sauís, uma pessoa que era muito esperta, que era muito admirada, que deveria ser aplaudida, era aquele que conseguia fazer amizade, que conseguia alcançar a amizade de alguém e depois o apunhalava pelas costas. E esse apunhar pelas costas não é figurado não, que realmente cravava uma faca pelas costas. A cultura entendia que a traição era um dos elementos que mais eram privilegiados e deveriam ser honrados numa pessoa. Parece absurdo, né? A gente sempre acha que a cultura nossa é certa e a do outro é errada, né? Mas nesse caso era a cultura dos Sauís. Eles entendiam que a traição era uma boa característica. No nosso contexto brasileiro também, né, os sociólogos cunharam a expressão jeitinho brasileiro, que o bom brasileiro é aquele que sempre dá um jeitinho de conseguir alcançar suas coisas, mesmo que às vezes fazendo mal para o outro. De alguma maneira, a nossa cultura parece um pouco a cultura dos Sauís, né? Pois bem, quando então o Dom Richardson falou sobre Jesus e contou a história de Jesus e da traição, ao invés das pessoas acreditarem em Jesus, queriam acreditar no Judas. Judas era o cara que tinha que ser acreditado. Mas Dom Richardson então foi pesquisar essa cultura, foi pesquisar esse povo e descobriu que eles tinham uma prática que se encaixava perfeitamente para a pregação do evangelho. Qual era essa prática? As tribos sauís, as tribos da região, quando elas estavam em guerra e elas queriam, de alguma maneira, entendiam que era producente, que era o melhor, era não guerrear, elas pegavam voluntariamente uma criança de cada uma das tribos e trocava essas crianças. Então uma tribo dava um filho para outra tribo e o conceito era simples. Enquanto o meu filho, filho de uma tribo, está sendo cuidada pela outra tribo, então nós estamos em paz. Agora, se o meu filho lá for maltratado, a paz acaba e começa a guerra. Então, o que Dom Richardson entendeu? Que a melhor pregação para essa cultura era dizer que Jesus foi o filho que Deus deu para esse mundo para trazer paz. E que nós deveríamos amar, deveríamos honrá-lo, amá-lo, porque se nós amássemos o Filho, nós estaríamos honrando o Pai, honrando aquele que o enviou. Veja, isso o Dom Richardson chamou de fator Melquisedeque, que é como encontrar numa cultura um ponto para pregar o Evangelho. E aqui Paulo nos mostra de maneira brilhante, né, o quanto é importante saber pregar quando o outro não tem qualquer conceito daquilo que nós achamos que deveria ter conceito. Verso 18, dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios. Entretanto, chegaram os judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. Nós temos então o fato, né, que Paulo foi apedrejado, dando como morto. Paulo, inclusive, relata isso nas suas cartas, né, o fato dele ter sido apedrejado e quase morto. É bom nos lembrar que, apesar de toda essa perseguição, de toda essa situação terrível que Paulo passa em Listra, ao ponto de ser apedrejado e ser tido como morto, não devemos esquecer que foi nessa visita de Paulo a Listra que nós vamos encontrar essa notícia maravilhosa de que foi nesse lugar, de que foi nessa cidade, que um jovem chamado Timóteo se converte à fé cristã
e se transforma num dos grandes discípulos de Paulo e pastor na igreja de Éfeso. Apesar da perseguição, nessa cidade Deus levantou um grande homem. Nós temos 2 cartas na Bíblia a Timóteo aqui da cidade de Listra. Verso 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônia e Antioquia. Verso 22, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eles retornaram para as cidades em que haviam sido perseguidos. Eu acho fantástico isso, não sei se você notou, mas eles voltam para Listra, Icônia e Antioquia. Eles voltam para aqueles lugares que eles haviam sido perseguidos, expulsos, e eles voltam para fortalecer os irmãos, dizendo que é isso mesmo, para eles permanecerem firmes na fé, porque é com muitas tribulações que se importa entrar no reino de Deus. Não está dizendo que a gente entra no reino de Deus por tribulação. A gente não entra no reino de Deus porque é tribulado. Mas aqueles que permanecem firmes no Senhor passarão por tribulações. E o próprio exemplo dele, Paulo e Barnabé e Paulo, o exemplo deles era o exemplo daqueles que, apesar das tribulações, das perseguições, eles permaneciam firmes proclamando o evangelho da graça. Aqueles que associam as recompensas da fé cristã, a fartura material na terra, prestam de serviço à mensagem do evangelho. Pode ser que atraiam compradores de curto prazo, mas quando a vida se desdobra de sua maneira costumeiramente desordenada, alegre, triste, trágica e cheia de altos e baixos, esses compradores percebem que foram vítimas de propaganda enganosa. Essa expressão da Elizabeth Christian nos mostra qual é o perigo terrível quando a igreja se esquece de pregar o evangelho e prega o sucesso, prega a prosperidade, emitindo uma propaganda enganosa. E no verso 23, nós lemos assim: promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, Paulo e Barnabé passam por todas as cidades, Icônio, Antioquia, Listra, e em cada uma dessas cidades, Derbe, em cada uma dessas cidades eles organizam, de alguma maneira, essas comunidades com eleição de presbíteros. William Barclay, ao comentar esse texto, escreveu assim: Paulo e Barnabé organizaram igrejas e estabeleceram seus pastores. A lição é clara. Desde o começo, o cristianismo devia ser vivido em comunidade. As pessoas não ficavam deixadas somente à sua vida individual. Como disse um dos grandes pais da igreja, ninguém pode ter a Deus por pai se não ter a igreja como mãe. Como disse John Wesley, ninguém foi nunca ao céu sozinho. Deve encontrar-se com os amigos ou fazer-se amigo deles. Desde um começo, o desejo de Paulo não foi somente converter indivíduos, mas formar com esses indivíduos uma congregação cristã, uma comunidade de santos. Verso 24, atravessando a Psídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. E permaneceram muito tempo com os discípulos. Aqui nós temos então o final do capítulo 14, com a chegada de Paulo e Barnabé na Antioquia da Síria, e agora ali eles contam para os irmãos de todo o relato missionário, eles contam toda a viagem e permanecem ali com os irmãos por muito tempo. Vamos conversar um pouco sobre algumas lições desse texto para a nossa vida. Primeiro, vimos que Barnabé e Paulo por pouco não foram idolatrados na cidade de Listra. Já vimos o que aconteceu com Herodes por não ter dado glória a Deus. Sobre qual perigo esse texto nos exorta? Quando nós olhamos para esse texto, nos chama a atenção o fato de Paulo e Barnabé rasgarem suas vestes e dizerem para as pessoas, nós somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. Nós estamos aqui para falar do Deus Todo-Poderoso e não de nós mesmos.
Quem faz o milagre é Deus, não nós. Louvem a Deus, não louvem a nós. Não se dobrem aos nossos pés, se dobrem aos pés do Senhor. Um grande perigo que esse texto nos mostra, tanto para nós, né, pastores, de aceitarmos essa adoração, os líderes religiosos aceitarem essa adoração, como também para a igreja, de uma maneira geral, prestar adoração àqueles que podem ser admirados, podem ser cuidados, podem ser honrados, né? Como diz a palavra do Senhor, que devem ser tratados com honra, aqueles que pastoreiam, que presidem, mas muito diferente é a idolatria, é a adoração, é ficar cego diante das suas palavras, dos seus atos, como se essa pessoa fosse a própria presença de Deus, né? Isso é um perigo terrível para o Evangelho. É quando o mensageiro é confundido com a mensagem, quando o missionário, o pastor, é confundido com o próprio Deus. No seminário nós estudamos um livro do reverendo Dr. Jorge Leron, que ao comentar esse texto, deu a esse fenômeno de Listra o título sugestivo da Síndrome de Listra, que é quando lideranças evangélicas, lideranças cristãs, se portam como a própria presença de Deus. Ao invés de rasgarem as suas vestes, eles batem no peito e dizem: nos aplaudam, nos adorem, nos tratem como se realmente fôssemos semideuses. O que nós mais precisamos no nosso tempo é de homens e mulheres de Deus que rasgam as suas vestes e possam mostrar que eles são tão cheios dos mesmos sentimentos, das dores, dos conflitos, mas estão ali para cumprir a palavra do Senhor, do Deus vivo, que apontam não para si mesmos, como se fossem semideuses, mas que apontam para o único Deus vivo. Esse é um perigo que os pastores podem incorrer. E esse é um perigo também que a igreja não pode se deixar incorrer, que é adorar ao pregador, ao pastor, ou prestar-lhe qualquer tipo de culto, como se ele fosse alguma entidade, alguma pessoa que tem em si mesmo qualquer poder. Deus não divide sua honra com ninguém. A segunda pergunta é: o texto nos fala de igrejas organizadas e presbíteros incumbidos de pastorear. O que isso nos ensina sobre a importância da comunhão dos santos? Muito interessante, quando nós vemos o texto, percebemos o cuidado que Paulo e Barnabé tinham com as igrejas, inclusive com a eleição de presbíteros, com a eleição daqueles que deveriam ocupar a função pastoral nessas igrejas. É claro que nós estamos falando de comunidades organizadas, igrejas que tinham pastores, igrejas que tinham comunidade que se reunia. Sabemos que essas igrejas, já no primeiro século, tinham seus diáconos, aqueles que cuidavam, né, da assistência aos pobres, tinham os presbíteros que cuidavam do ensino, do discipulado, da vida pastoral da igreja. Eles eram presbíteros e pastores presbíteros. Nós vamos ver isso no capítulo 20 de Atos, quando nós vamos ver com muita clareza essa função dos presbíteros. Mas eu queria chamar a sua atenção para o fato, né? Hoje nós temos tanta dificuldade de viver em comunidade, de viver a vida cristã em comunidade. As pessoas trocam de igrejas como se trocassem de uma peça de roupa. A fé cristã precisa ser fundamentada na comunhão de um grupo que se reúne, que ama ao Senhor, que ama a igreja, que ama a palavra, de uma igreja que ama a palavra, de uma igreja que honra a Deus. E por isso, nesse lugar, nós temos capacidade de crescer na nossa espiritualidade, crescer nas nossas relações pessoais, mas acima de tudo, crescer no conhecimento da graça de Deus, para que cada dia mais possamos exercer também o nosso ministério no mundo. E por último, Paulo e Barnabé exortaram os novos cristãos para permanecerem firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Esta verdade não é nada palatável em uma cultura hedonista e que confunde sucesso, conforto com sinal de bênção de Deus. Em nossa vida cristã, buscamos ser mais perseverantes na fé ou ter mais conforto e prosperidade material? Não quero comentar, eu quero apenas deixar essa pergunta com você.
na nossa cultura moderna, nessa cultura hedonista em que o prazer é o motivo das pessoas viverem, era o prazer pelo prazer, numa cultura que busca o sucesso, uma cultura que busca o conforto, esse evangelho não encaixa. A questão é para mim e para a sua vida. Quando nós pensamos na nossa vida, nós estamos mais preocupados em permanecer fiéis a Jesus Cristo e a sua palavra, ou estamos mais preocupados na nossa prosperidade pessoal, material e no nosso conforto? Que Deus nos abençoe para que possamos ter discernimento daquilo que fomos chamados para ser. Amém? Vamos orar? Deus bendito, te louvamos pela tua palavra desafiadora. Palavra que nos convoca, que nos atrai, ó Deus, para o cerne do Evangelho, para o cerne da nossa missão nesse mundo. Que o Senhor nos abençoe pela ação do teu Espírito Santo, para jamais calarmos os nossos lábios, que jamais possamos calar a nossa voz, mas ao abrirmos a nossa voz para proclamar, sejamos sábios como Paulo foi sábio naquele lugar. E Deus nos permita, pela graça do Senhor, que apesar das tribulações, das dificuldades, jamais percamos o alvo da nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, a nossa única esperança. Que isso seja o alento do nosso coração, da nossa vida, e seja a missão dos nossos dias, proclamar e viver esse Evangelho que não apenas muda o nosso coração, mas também muda a nossa vida, que não apenas muda o coração das pessoas, mas igualmente quer retirar essas pessoas de tudo aquilo que as escraviza, de tudo aquilo que as diminui, de tudo aquilo que tira a dignidade, de tudo aquilo que tira a sua justiça, de tudo aquilo que faz com que homens e mulheres vivam como se não fossem homens e mulheres. Esse Evangelho que restaura a humanidade, restaura aquilo que é gente tem que ser, restaura aquilo que gente tem que ser. Abençoe-nos, abençoando o nosso país, a nossa cidade, as nossas famílias. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém.